Olá, estamos aqui para mais um God Bless. God bless you. God bless you, yeah, yeah. God bless you. God bless you. Como prometido no último programa, vamos continuar falando sobre a depressão, um assunto polêmico, um assunto que gera várias dúvidas, vários questionamentos, com o Dr. Felipe e com o Dr. Júlio. É um assunto muito importante porque acomete até 20% da população. Na América Latina são mais de 350 milhões de casos diagnosticados, fora os que não têm diagnóstico. É uma doença que gera um custo para a sociedade, porque muitas pessoas se tornam improdutivas. É uma doença que todos nós podemos ajudar no diagnóstico, então temos que estar atento de como diagnosticar esse acometimento psicológico e de que forma podemos ajudar essas pessoas para que retornem à vida normal. É interessante a gente ressaltar um pouquinho, talvez voltar um pouco no que foi dito no último programa, porque, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, é uma doença que tem crescido muito, né? Então, a perspectiva é que daqui a 20 anos a gente tenha a depressão como uma das doenças mais prevalentes do mundo, superando o câncer, superando o AIDS, né? Então, daí a gente consegue perceber a necessidade da gente entender o que é a doença, da gente saber como que tratar essa doença, como fugir, né, desse mal que tem acometido tantas pessoas. E a gente falou um pouquinho do que é depressão, né, que na verdade não é um estado desanimado, não é uma pessoa que está triste. Existem os estados depressivos, né, que a pessoa está deprimida por algum motivo, por alguma perda, por algum problema pessoal. E existe a depressão como uma doença, uma coisa perene, a pessoa que ela vive deprimida, ela já não tem mais sonhos, ela já não tem mais desejos, ela quer ficar trancada. Isso pode se manifestar também com dores, né? Então, com pânico. Então, na verdade, a depressão não é simplesmente o estar trancado num quarto. Então, acho que vale essa ressalva. Então, existem doenças que são braços da depressão, como a fibromialgia, como o síndrome do pânico, coisas que, na verdade, estão diretamente correlacionadas e muitos não conseguem fazer esse link, né? Então, eu tenho depressão ou eu tenho síndrome do pânico e uma coisa é outra. Então, é importante vocês estarem atentos para isso, para que o tratamento ele seja feito de uma forma plena, né? E a própria pessoa com a depressão, ela fica com desânimo de buscar ajuda. Ela acha que a doença por si só, esse estado emocional vai se solucionar sozinho. E não acontece assim, precisa de ajuda, muitas vezes precisa de tratamento medicamentoso, precisa de uma mudança de comportamento dela e das pessoas que estão ao redor, porque acomete também os familiares, sofrem essa consequência. Muitas vezes a pessoa perde emprego, acaba piorando ainda a situação. Então, temos que estar alerta, porque o assunto é sério mesmo. Lembrar assim, que a depressão ela não vem de uma hora para outra, né? Ela não acontece. Estalei o dedo, a depressão apareceu. Ela vai dando sinais, ela vai dando sintomas. Por isso, foi o que o Júlio falou, a gente tem que ficar atento para isso mesmo, para poder tratar. E uma coisa que eu vejo muito no consultório, e eu vejo muito no mundo hoje em dia, a pessoa depressiva, existe um certo preconceito com essa pessoa. Porque as pessoas olham e falam assim, poxa, é uma pessoa fraca de caráter, é uma pessoa fraca da cabeça, é uma pessoa que não consegue encarar os problemas. E não é só isso. Não é uma pessoa fraca de caráter, não é uma pessoa fraca de cabeça, mas é uma doença em si, como o Dr. Felipe explicou no outro programa. Existem neurotransmissores, existe a baixa desses neurotransmissores, existem outros fatores diversos que podem influenciar na vida de uma pessoa, causando a depressão. Cuidado com isso, porque um preconceito de uma pessoa que teve um episódio ou que tem a depressão pode afastar mais ela ainda da sociedade. E a família tem que estar muito atenta, né? Porque a família, os amigos, as pessoas que têm um convívio mais próximo têm que estar atentas para poder serem um canal de ajuda, na verdade, né? Suporte. Suporte. Exatamente, porque ninguém gosta de ser deprimido, né? Ninguém fica feliz em ser deprimido. Depressão é uma doença que, assim como qualquer outra, tem que ser tratada, né? Então, hoje a gente está aqui mais para discutir a parte específica do tratamento. E uma das coisas que tem que ser muito atentadas é que o tratamento ele é multidisciplinar.
Então, acho que isso é um conceito que tem que estar muito bem fixado na cabeça da gente, porque para muitos estar deprimido é ir ao psiquiatra e tomar antidepressivo. E isso até pode, de certa forma, resolver parte dele. Mas como a gente estava falando, e falamos no último programa, a gente, nós, né, seres humanos, somos de carne e osso. Então, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então, assim como nós temos a nossa carne, as nossas emoções, nós precisamos tratar individualmente cada uma dessas áreas. Então, a parte física se trata com remédio, a parte psicológica se trata com o auxílio de psicólogos, né? A questão de atividade física também tem que estar associada, a alimentação adequada. Agora, acima de tudo também, clamar por uma intervenção de Deus na história, né? Porque se a gente não tiver a intervenção de Deus na história, você pode fazer todo o tratamento, tudo bonitinho, e sempre vai ficar faltando uma coisa, que é, de fato, esse link com o seu Criador, aquele que te fez. Agora nós vamos para algumas dúvidas dos internautas. A primeira pergunta, Dr. Júlio, podemos comprar antidepressivos sem prescrição médica? Primeiro que a depressão não deve ser tratada por conta própria. Deve ser tratada por ajuda de profissionais, como a gente já havia dito, por uma equipe multidisciplinar. Segundo que antidepressivo não deve ser automedicado, a pessoa tem que ser tomada com prescrição médica, porque tem que ter acompanhamento médico. Ajuste de dose, né? Ajuste de dose, quando ele vai sofrer o desmame do antidepressivo, a adaptação às vezes não se adapta muito bem com um e tem que ser alterada a escolha do medicamento. Por causa da individualidade do paciente, né? Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem uma dose X, um remédio X que se adequa a essa pessoa, né? Porque imagina todo mundo tomando o mesmo antidepressivo com a mesma dosagem, ia ser uma festa, né? Pergunta número 2. Esses remédios antidepressivos viciam? Gente, tem que pensar que é antidepressivo. Ele não é nem calmante, ele não é estimulante, então assim, ele não vicia. Ao contrário do que as pessoas pensam, que é aquela medicação que tem que ser tomada sempre, tem que fazer um desmame para tirar. Não, ela não é uma medicação que vicia, tá bom? Não cria dependência nem física, nem psíquica da pessoa. Outra coisa importante é lembrar que o antidepressivo não é aquela coisa que eu tomei, faz efeito. Não, ele demora em torno de 3 a 6 semanas para começar a fazer efeito, para surtir algum resultado sobre a vida da pessoa. Então não adianta você querer ser imediatista, tomar a medicação agora e pensar que à noite você já vai estar sem problema nenhum, que tudo vai ter sido resolvido. Pergunta número 3, doutor Felipe, existe uma faixa etária mais vulnerável à doença? Bem, hoje em dia a doença tem sido cada vez mais prevalente. A gente percebe que mulheres têm uma tendência maior a um estado depressivo, mas isso é uma coisa que tem se estendido a outras faixas etárias, não, mas aos homens, aos idosos, às crianças. Então, é interessante a gente atentar que a sociedade e a forma como a sociedade tem caminhado tem criado uma vereda para que a depressão se instale. Então, nas crianças, né, esse mundo virtual cada vez mais empedrado na infância, na adolescência, fazendo com que as crianças elas vivam um mundo à parte, sem convívio praticamente com os pais. Então, as crianças se falam mais por Facebook, por sei lá o que, por Messenger, WhatsApp, coisas do gênero, do que propriamente conversando. Então, já não tem mais esse assunto interpessoal. Os idosos, né, são cada vez mais, às vezes, debilitados. Às vezes a população, a família esquece, a população coloca de lado. Então, a restrição de mobilidade também cria um ambiente propício para a depressão. Então, antigamente, a gente tinha essa depressão focada nas mulheres. E hoje ainda tem uma prevalência maior, mas ela tem atingido cada vez mais outras faixas etárias e outros sexos, né? Então, antigamente era só as mulheres, hoje também os homens também têm sido atacados de uma forma bem ampla. É alarmante porque nos estudos da Organização Mundial de Saúde falam que a cada 5 mulheres, uma pode ser acometida pela depressão. Isso é um dado muito alarmante. A quarta pergunta, doutor Júlio, todos nós estamos sujeitos a essa doença? Sem dúvida.
a cobrança hoje, a autocobrança, a cobrança da sociedade, em consequência dos valores morais e os valores distorcidos, a busca por conquistas, a busca pela autossatisfação, gera muito mais cobrança, gera muito mais ansiedade, e quando a gente não alcança, gera frustração. Isso desencadeia uma tormenta de sentimentos em que muitas vezes culmina mesmo com depressão. Então, temos que buscar um equilíbrio baseado em Deus, baseado em busca de qualidade de vida e mudar o nosso foco, não só para a busca de autossatisfação, mas simplesmente viver de maneira mais equilibrada e sentir felicidade em todas as coisas e viver mais em paz. É interessante que o ser feliz, ou o estar feliz, na verdade, não é um estado de espírito transitório, é uma maneira de você viver, uma forma de viver, na verdade. Então, isso que o Júlio falou é uma coisa interessante, porque a gente vive, a sociedade, na verdade, ela vive insatisfeita. Então, você tem o desejo de ter um carro, aí você compra o carro que você quer. Daqui a uns 6 meses você acha que aquele carro já não é tão bom quanto você achava que ele fosse. Aí você quer um carro melhor. Isso tem sempre um desejo de algo a mais, de uma insatisfação, e você vai nessa crescente, e daqui a pouco aquilo se torna o foco da sua vida, e você às vezes não conquista, e você não alcança, e você simplesmente se frustra. Então, acho que você viver feliz é uma opção, né? Então, eu posso não ter tudo o que eu quero. Meu avô falava uma frase que isso sempre foi uma verdade para mim. Ele falava assim para mim: eu não tenho tudo que eu amo, mas amo tudo que eu tenho. Então, acho que é uma opção que você tem de viver dessa forma, de viver feliz. Pode ser que suas conquistas não sejam tão grandiosas quanto você gostaria de que fossem, mas você conquistou alguma coisa na sua vida. Isso tem que gerar alegria no teu coração. Senão você vai ser sempre um insatisfeito. Uma coisa também, porque nós temos o costume de nos compararmos aos outros. Então, assim, às vezes você olha para o seu colega ou para o seu irmão e fala: poxa, mas ele tem aquele carro é legal. Aí você põe aquilo na cabeça e começa a desejar. Aí você... E o apartamento daquele? Poxa, aquele apartamento é legal, também queria ter. E às vezes eu vejo como um ciclo vicioso, porque você começa a trabalhar para ter aquilo. Nesse trabalho você não dorme, você não come direito, você não cuida. E é o que o Júlio falou, vai somando. E vira uma bola de neve. É isso aí. A quinta pergunta: que exames são feitos para diagnosticar a depressão? A depressão em si não o diagnóstico da depressão em si não é feito por exames, mas sim pela clínica do paciente, pelos sintomas, pelos sinais que ele apresenta como um todo na doença. Temos agora algumas perguntas das ruas. Vamos lá? A primeira pergunta. Saber até que ponto a depressão precisa ser tratada com remédio e quando que ela pode ser tratada simplesmente com mudanças no estilo de vida e na alimentação, esse tipo de coisa. Bem, essa é uma pergunta complexa. Na verdade, como a gente falou, a depressão ela tem vários braços. E a gente precisa, em primeiro ponto do tratamento da depressão é identificar o que causou a depressão. Foi uma perda? É uma doença crônica? São problemas de neurotransmissores? Então, a primeira coisa que se faz é isso. Por quê? A gente entende que não adianta você simplesmente encher o paciente de remédio, né? Ele ficar meio sedadão, porque na verdade você pode tirar a consciência de que ele está no estado depressivo, mas você não está tratando efetivamente o paciente, você está só sedando ele. A gente sabe que os antidepressivos eles têm esse poder sedativo, né? Eles induzem muitas vezes o sono. Então, o tomar muito remédio não significa dizer que você está plenamente tratado. A gente tem que entender, como a gente já falou anteriormente, que o tratamento ele é multidisciplinar. Tem que ter uma intervenção medicamentosa, na maioria das vezes, associada a um complemento psicológico, um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, associado a uma atividade física regular, para que haja um estímulo de produção desse hormônio chamado de serotonina, e associado simplesmente, assim, acima de tudo, a questão espiritual. A alimentação, ela ajuda, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que
são facilitadores à produção desse neurotransmissor. Então, algumas castanhas, nozes, amêndoas, enfim, isso de certa forma facilita, eles têm uma base que facilita a produção desse neurotransmissor, mas também não é a solução dos seus problemas. Então, o mais importante que tem que ter na cabeça eu acredito que o início do tratamento ele tenha que seguir todos os braços, o medicamentoso, o terapêutico com o psicólogo, a atividade física, a busca por uma intervenção de Deus na sua história, uma alimentação balanceada e o acompanhamento feito pelo médico, pelo psicólogo. Isso gradualmente vai fazendo com que haja uma redução da dosagem das medicações, uma mudança do estilo de vida do paciente e sim, se for possível, em breve você tira a medicação, você fica só com atividade física, com uma alimentação balanceada e com uma busca constante a Deus. Então, isso, na verdade, vai de caso a caso, não dá para a gente generalizar aqui se é com A, se é com B ou com C, mas o tratamento é sempre feito, sempre intermediado por essa equipe multidisciplinar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O segundo vídeo. Quais os primeiros sintomas que levam uma pessoa a achar que está com depressão? Como falado anteriormente, os sintomas mais comuns. Tristeza, o desânimo, a apatia, a insônia, a falta de vontade de fazer coisas rotineiras, coisas que antes te traziam prazer, estar com pessoas que antes você gostava, a falta de vontade de fazer coisas prazerosas, a falta de energia para tocar o seu cotidiano. Esses são os principais sintomas da depressão. Também está atento a essas questões, assim, por exemplo, como a gente falou no comecinho, tipo de pânico, de dores multiarticulares. Então, às vezes o paciente ele vai, a gente às vezes atende o paciente no consultório, o paciente ele já operou o braço, já operou o joelho, já operou a mão, já operou a coluna, e ele tem dor em tudo quanto é lugar, e na verdade o problema dele não é especificamente o problema articular, e sim um problema sistêmico, que está difundido no corpo dele inteiro, que causa dores, né? Então, isso tem que ser atentado, porque às vezes você opera desnecessariamente, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar atento. E falando em cirurgia desnecessária, a pessoa com depressão também tem baixa autoestima. Aí, às vezes, procura o consultório e acha que fazendo uma cirurgia estética vai se curar da depressão, vai melhorar a autoestima, vai passar a ser amada por todos e aprovada por todos. Então, a gente facilmente diagnostica isso, que a causa é emocional e provavelmente uma depressão. E a última pergunta, vamos para o vídeo. Como lidar com a pessoa que tem depressão? Em primeiro lugar, é ter consciência de que depressão é uma doença. Sendo assim, precisa de tratamento. E, além do mais, a pessoa precisa ser tratada com amor. Alguém tem que agir com amor por ela, pegar ela na mão. Ela provavelmente está com dificuldade de tomar decisões, então você tem que auxiliá-la nas escolhas das decisões certas. A primeira decisão certa é buscar o tratamento. De que forma? Buscar o tratamento inicialmente médico, que tem grande chance de dar um medicamento para balancear o neurotransmissor que é a serotonina. Paralelamente a isso, buscar auxílio com tratamento de psicoterapia, que vão auxiliar na mudança da qualidade de vida, na prática de exercício físico, no estímulo a fazer coisas prazerosas e também, paralelamente a isso, a busca por Deus, para preencher esse vazio, para tirar todo o peso que essa pessoa carrega nas costas, para tentar trazer alegria e a pessoa passar a ter fé e esperança, mesmo se o cenário não for favorável a isso. Então, inicialmente, essa pessoa precisa ser tratada com amor e precisa ser auxiliada com amor. É interessante que os pacientes depressivos, de uma forma geral, quando a gente conversa dentro do consultório e a gente a gente acaba não tendo muito tempo para a gente, às vezes, lidar com isso dentro do consultório, porque são consultas que acabam tendo que ser um pouco mais rápidas, mas uma coisa que eu percebo de forma muito clara é que, assim, o paciente, quando a gente pergunta a respeito do que ela sente, praticamente é unânime, que todos sentem um vazio. Isso é impressionante, assim, os pacientes eles falam isso de forma muito clara. Você pergunta se você sente um vazio, todos, sem exceção, falam sim.
E isso é uma coisa que chama atenção. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós somos médicos e entendemos que isso é uma doença, e eu não estou aqui preconizando ou declarando que a depressão é um estado de espírito, ou o que quer que seja, que é tratado só com a intervenção de Deus, apesar da gente acreditar que a intervenção de Deus é um divisor de águas no tratamento de uma pessoa depressiva. Agora, sem dúvida nenhuma, os pacientes deprimidos, eles têm um grande vazio no seu coração. Que é preenchido só pela intervenção de Deus. Então, eu acho que o grande ponto do tratamento, como o Júlio falou anteriormente, é você conseguir conciliar o acompanhamento médico, psicológico, alimentar e, acima de tudo, com uma oportunidade de Deus intervir na sua história. Com tudo que nós discutimos hoje aqui, chegamos à conclusão que a depressão é sim uma doença, que ela precisa sim ser tratada, que é um tratamento multidisciplinar e que precisamos do quê? Do equilíbrio, gente, que haja harmonia entre corpo, alma e espírito. Gente, se você identificou algum desses sintomas, pense que você pode ser ou ter a depressão. Você pode ter traços da depressão e não ser uma pessoa depressiva, mas você pode ser uma pessoa depressiva. Procure um médico, procure uma ajuda, procure seus familiares, procure uma igreja, procure algo para te tratar, para cuidar do seu coração, para cuidar da sua alma, para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu espírito. Por quê? É uma doença, pode levar várias consequências no seu corpo, várias consequências na sua vida, não só a social, mas na sua família, no seu âmbito no geral. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. God bless. God bless. Raise your hands and get the feeling. Close your